Moçada, vamos conversar um pouquinho agora sobre elétrons livres e condutores. Basicamente, o que são condutores elétricos? O que são isolantes elétricos? Perfeito? Antes, para entendermos o que são condutores, vamos tentar entender o que são elétrons livres. Primeiro, eu queria lembrar, no vídeo passado nós falamos sobre carga elétrica. Então nós mostramos que elétrons e prótons possuem carga elétrica, que é aquela propriedade de atrair e repelir. Muito bem, a carga elétrica do elétron é dada por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a do próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então cada um tem um valor para a sua carga elétrica, perfeito? E a carga elétrica de um corpo depende da quantidade de elétrons que ele tenha mais ou quantidade de prótons que ele tenha mais. Perfeito? E a gente sempre calcula pegando a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons e multiplicando pelo valor do E. Qual é o valor do E? Esse valor aqui. Só que em módulo, ou seja, sem sinal. Com isso eu calculo qual é o módulo da carga de um corpo. Perfeito? Bom, agora, o que são elétrons livres? Moçada, imagine que no átomo, como nós havíamos dito a vocês, eu tenho ali o núcleo, tá? Onde no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Então eu tenho ali cargas positivas. Então eu vou representar o núcleo. Isso aqui está representando o meu núcleo, olha só, o meu núcleo. E aqui mostrando a carga positiva, aqui tem o núcleo, tá? Então, isto aqui eu estou representando para vocês, uma setinha mostrando aqui. Aqui é o nosso núcleo. Núcleo do átomo, tá? Olha lá, tá certo? Muito bem. Movimentando-se em volta desse núcleo, de uma maneira totalmente aleatória, mas movimentando-se, eu tenho os elétrons livres. Eu vou representar esses elétrons livres por uma trajetória circular. Eu sei que eu não posso dizer que são circulares, não é verdade? Porém, elas estão se movimentando ao redor. Então, didaticamente, para ficar mais fácil para entendermos, vamos colocar como se fosse uma trajetória circular. Imagine que eu tenho alguns elétrons movimentando-se muito perto do núcleo. Olha a distância, ó. E outros bem distante do núcleo. Olha a distância, ó, do núcleo. Tá? O que acontece? Este aqui é muito mais fortemente atraído pelos prótons do núcleo, pelo núcleo, do que aquele lá. Aquele lá é mais fracamente atraído. Né? Acontece que em determinados materiais, mais notadamente nos materiais chamados de metais, tá? O que acontece? Existem alguns elétrons que estão tão distante do núcleo, mas tão distante do núcleo, digamos que fosse esse, vai, mas tão distante que a força de atração fica extremamente pequena, mas tão pequena, tão diminuta, que ela é quase que desprezível, ou seja, o elétron consegue sair desse núcleo, ele consegue se desvencilhar desse átomo e ter um movimento praticamente livre. São elétrons que estão praticamente com seus movimentos livres por estarem muito distante do núcleo. Então, esses elétrons é o que nós chamamos de elétrons livres. Então, seriam esses elétrons aqui, por exemplo. Tá? Então, o que são elétrons livres? É muito importante nós guardarmos isso. Elétrons livres são elétrons que, por estarem muito distante do núcleo, são fracamente atraídos. Tão fracamente atraídos que eles podem se mover livremente, praticamente livremente. Eles podem vencer facilmente essa força de atração. Perfeito? Então isso são elétrons livres. Agora, como é que nós podemos, em que isso interfere para nós? No que nós chamamos de condutores, que é uma classe de material extremamente importante. Tá? O que são condutores, na verdade? Ora, gente, materiais que têm elétrons livres, como por exemplo, no caso sólido, por exemplo, cobre. Imagine um fio de cobre, tá? Um fio de ouro, de alumínio, de platina, ou seja, de metais. Um fio feito de metais, uma placa de metais, tá? O que a gente observa ali? Você vai poder notar que eu tenho ali, por exemplo, os átomos, tá? Alguns átomos com seus elétrons, mas existe ao redor dele, se movimentando pelo material todo, uma chuva de elétrons totalmente livres. Um mar ali, uma nuvem de elétrons livres, movimentando-se aleatoriamente. Esses materiais que possuem uma grande quantidade de elétrons livres, que podem se movimentar, podem se conduzir livremente,
são materiais chamados de materiais condutores, tá? Então, um exemplo claro desses materiais condutores seria o cobre, ok? Por exemplo, eu poderia estar citando para vocês aqui, é claro que eu estou falando do condutor sólido, eu estou citando aqui, por exemplo, um fio de cobre, fio de cobre, olha lá, tá certo? Que tem uma grande quantidade de elétrons livres. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, que o cobre é muito usado nas nossas ligações, né, normais, o fio de cobre, ele tem mais ou menos, em média, de um elétron livre por átomo, que dá mais ou menos em torno de 10 a 22 elétrons livres por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico de um pedacinho de cobre, eu tenho ali 10 a 22 elétrons livres. Olha a quantidade de elétrons livres. Esses elétrons, todo em movimento totalmente desordenado. São esses elétrons que podem se conduzir livremente e que nós vamos usar a sua capacidade de condução, de movimentação livre para poder levar informações. Por isso, eles formam os materiais chamados de condutores. Ou melhor dizendo, os condutores possuem grande quantidade de elétrons livres. Perfeito? Mas não existe só condutor sólido. Eu posso ter, por exemplo, condutor líquido. O que seria um condutor líquido? Bom, eu chamo de um condutor líquido todos aqueles que possuem cargas elétricas livres em movimento. Isso é um condutor. Então, no caso do sólido, por exemplo, são elétrons livres, os portadores de cargas elétricas livres que estão em movimento. E no líquido peixe, imagine que eu tenho aqui, gente, uma solução líquida de água com sal. Salmoura, água com sal, tá? NaCl, ok? O que acontece nessa brincadeira aqui? Aqui dentro, quando eu misturar com sal, eu vou quebrar esses íons, né? Eu vou quebrar cátions e ânions e formar ali os meus íons separados. O que eu terei aqui dentro? Aqui dentro, na verdade, eu terei Na, quer dizer, o que é o Na+, né? É o sódio que perdeu um elétron. Então, ele passa a ser uma molécula positiva, né? E eu vou ter aqui o Cl-, ó. Cl-1, sódio mais 1. Isto aqui é um íon. Isto aqui é um íon. Olha lá. E aqui dentro, se nós formos olhar aqui dentro direitinho, nós temos uma série desses íons em movimento totalmente desordenado. Indo para lá, indo para cá, do mesmo jeito que lá em cima. A diferença é que aqui eu tenho elétrons livres. Então, no condutor sólido, eu tenho elétrons livres em movimento desordenado. E no condutor líquido, peixe? No condutor líquido, eu tenho íons livres em movimento desordenado. Tá? Aqui poderia ser, digamos que fosse ácido sulfúrico aqui, né? H2SO4, eu teria H+, SO4-2 aqui, né? Então eu teria aqui íons livres. Então o que eu tenho que entender, gente, é que isso aqui é um condutor sólido, isso aqui é um condutor líquido. Existe o condutor gasoso, como por exemplo essas lâmpadas fluorescentes. No condutor gasoso, o que a gente tem ali são íons livres e elétrons livres. Eu tenho os dois ali. Mas, guarda, olha só, condutor sólido, quais são as partículas livres? São elétrons. Condutor líquido não tem elétron. Elétron não sabe nadar. Condutor líquido eu tenho íons livres. E no condutor gasoso? Aí eu tenho todo mundo. Elétrons e tenho íons também. Maravilha? Então, ô peixe, qual é a definição de condutor? Então vamos lá. O que é um material condutor? O material condutor, de uma maneira geral, é todo material que possui uma grande quantidade de cargas elétricas livres. Dependendo do tipo de condutor, dependendo do tipo de condutor, eu tenho um tipo de partícula que levam essas cargas elétricas, partículas que possuem cargas elétricas. Tá? Eu tenho tipos diferentes de portadores de cargas elétricas se movimentando livremente. Mas condutor, como definição geral, é todo material que tem uma grande quantidade de cargas elétricas livres em movimento desordenado, em movimento totalmente aleatório, como é o caso dessas situações aqui. Tudo bem, gente? Então tá aí, definimos para vocês agora, para não se estender muito, não ficarmos com um vídeo muito grande, tá? Nós vamos parar aqui. Próximo vídeo, nós vamos ver o que é corrente elétrica e intensidade de corrente elétrica.
Por enquanto, vimos o que são elétrons livres e condutores elétricos. Maravilha? Então, um abração. Se tiverem dúvidas, é só mandar que a gente responde. Valeu, um abraço.